Eu vou dar o tempo de 10 minutos com mais 5 e mais 5, se caso necessário for. Obrigado, senador, pela honra do convite, por dividir essa mesa e ouvir tanta gente ilustre, todos eles resistentes na luta contra a ditadura e na tarefa permanente de contar. Eu lembro, vendo tanto Cabelo Branco no filme e aqui na mesa e no plenário, que nós estamos, na verdade, relembrando o primeiro ano do segundo século do golpe. Nós já passamos 50 anos e existe muita coisa ainda a ser feita. Antes de falar uma coisa importante aqui, eu queria dizer que eu vou falar de 3 fatos graves que mostram que nós devemos continuar lutando nessa questão grave do golpe. Um é o cinismo dos generais, tão bem colocado pelo Cid. O outro é a tibieza da presidente Dilma. E a terceira, a omissão do Congresso. Agora, questão de uma semana, uma entidade que trabalha com todas as universidades do continente, coordenadas pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, no Tennessee, fez uma pesquisa que é muito preocupante do ponto de vista brasileiro, mostrando que esses idiotas que ficam pedindo a volta dos militares ao poder não são uma minoria que deva ser desprezada por nós. Eles representam um perigo muito grande. Nessa pesquisa feita pela Vanderbilt no Brasil, eles têm 3 quadros que são muito preocupantes. No primeiro quadro, mostra que o apoio a um golpe militar no Brasil, sob a justificativa dos altos níveis de corrupção, aumentaram em 2007 de 36,9% para 47,6% em 2014. Ou seja, o que era 1/3 da população brasileira, agora é 1 de cada 2 brasileiros, por essa pesquisa, que justificariam um golpe pela incidência da corrupção que hoje ocupa toda a nossa mídia diariamente. O segundo quadro, muito preocupante, mostra que, num confronto com a avaliação do governo Dilma, as pessoas que avaliam como ruim ou muito ruim o seu governo, compreensivelmente, representam 52,8% das pessoas que apoiam o golpe. Mas o estranho é que as pessoas que acham que é regular o governo Dilma, 46,4% também apoiam o golpe. E nas pessoas que acham que o governo Dilma é bom ou muito bom, 45,6% apoiam um golpe, sob essa justificativa. O que mostra que, inclusive, os apoiadores da presidente têm uma profunda descrença na democracia. E isso nos deve deixar muito preocupados. O terceiro quadro, que eu acho mais preocupante, eles fizeram um levantamento em 23 países do mundo, do continente americano, mostrando a defesa do golpe pela justificativa da alta corrupção. O primeiro, com 58% da população apoiando o golpe, é no Paraguai. O Brasil entra nessa relação em 6º lugar, com 47,9%. Curiosamente, os 3 países onde menos se apoia um golpe pela justificativa da corrupção são a Argentina, o Uruguai e o Chile. O que isso nos leva a concluir? Os 3 países que fizeram o dever de casa e, logo após os seus períodos ditatoriais, abriram comissões da verdade e executaram as investigações necessárias para responsabilizar os militares e exercitar o poder da democracia, colocando repressores, torturadores na cadeia, punindo-os, como na Argentina, onde o Videla morreu na cadeia, no Uruguai, onde o Jorge Bordaberry, Juan Maria Bordaberry, morreu na cadeia, e o Chile, que criou a Comissão Rettig logo em 2000 para apurar tudo isso. Esses são os países que, ao escancarar os horrores da ditadura, criaram uma blindagem na opinião pública contra
o regresso dos militares. O Brasil, que é um país cínico, que não fez seu trabalho, está na ponta desse processo porque as pessoas, inclusive as mais jovens, não conhecem os horrores da ditadura e acham que ela pode ser uma bela solução para os dramas do país. É importante lembrar que a nossa comissão, na verdade, foi instituída em 2012, 27 anos depois da saída do último general Figueiredo, em 85. Ou seja, chegamos atrasados. Eu participei da Comissão da Verdade durante um ano, saí da comissão por divergências abertas contra uma certa postura defensiva da comissão. E lá eu percebi o seguinte: quando procurávamos os generais, os militares envolvidos com a repressão, chegávamos tarde. Ou eles tinham morrido, ou estavam com Alzheimer, ou estavam com Parkinson, ou estavam desmemoriados, ou estavam absolutamente indiferentes à investigação da Comissão da Verdade. Ou seja, chegamos tarde pela história por conta da nossa timidez em relação a essa questão. Eu quero aqui defender efusivamente a Comissão da Verdade. Acho que foi um evento da maior importância, porque ela estabelece, nas suas 29 recomendações finais, alguns itens decisivos para o futuro do país. Se essa comissão tivesse instituído lá em 85, 90, a gente poderia ter feito o dever de casa e não teríamos tanto nostálgicos da ditadura como temos hoje no país. Nas 29 recomendações finais, por coincidência, a primeira delas, reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações, ou seja, cobrar dos militares, como lembrou o Cid, a sua responsabilidade pelo horror que impuseram ao país durante 2 décadas. A segunda, determinação pelos órgãos competentes da responsabilidade jurídica que revogue essa obscena lei de autoanistia que foi formatada pelos militares para se defenderem do eventual advento da democracia, como era inevitável. Essa questão nos coloca, primeiro, o cinismo dos generais. O grande porta-voz dos generais da direita nostálgica, da treva, da ditadura, é o general Leônidas Pires Gonçalves. Ele ecoa um mantra que foi assumido por 2 ex-ministros da Defesa, o ministro Nelson Jobim, do Lula, e o atual ministro da Defesa da Dilma, Jacques Wagner, dizendo o seguinte: vamos olhar para frente, não vamos ficar olhando para o retrovisor. Nós temos que pensar no futuro. Isso mostra que o general Leônidas, além de um mau general, é um péssimo motorista. Espelho retrovisor não é um enfeite nem um adereço. Um espelho retrovisor é um instrumento de segurança essencial para um bom motorista, porque através dele nós conseguimos direcionar a rota, sabendo quem à esquerda ou à direita pode nos abalroar. Ou seja, nós devemos fazer a nossa trilha para o futuro olhando para trás. Olhando para trás nos ensina como trilhar com segurança o caminho para frente. Durante todo o trabalho da comissão, na verdade, ela foi flagrantemente sabotada pelos generais. Eles foram cínicos, chegaram ao ponto de negar que havia tortura em qualquer dependência das Forças Armadas, inclusive esquecidos de que na Tutóia, a sede do DOI-CODE de São Paulo, que foi o mais letal endereço da ditadura brasileira, durante 22 dias em 70, uma jovem guerrilheira da Vá Palmares, chamada Wanda, codinome de Dilma Rousseff, foi torturada durante 22 dias. Eles esqueceram disso no relatório medíocre, tacanho e mentiroso que forneceram de uma forma debochada, como lembrou o Cid, a Comissão da Verdade, rebatendo, inclusive, eventos que marcam uma guerrilheira que, por acaso, hoje é comandante suprema das Forças Armadas, a qual todos os generais devem respeito e obediência, ou seja, afrontaram a verdade. A dona Dilma teve um papel da maior importância ao convocar a Comissão da Verdade. Ela começou muito bem e terminou muito mal, porque quando passou o 31 de março de 2014, 50 anos do golpe
Dona Dilma esqueceu de fazer uma coisa que era elementar na sua biografia. Toda hora ela convoca televisão e rádio para pedir apoio ao programa do PAC, Minha Casa é Minha Vida, Mais Médicos, várias coisas importantes para o país. Na hora que passou 31 de março, ela tinha obrigação moral, até porque ela carrega na carne, na alma, as dores da tortura da ditadura, ela tinha obrigação moral de convocar uma rede nacional de televisão no dia 31 de março de 2014 e falar ao país, inclusive para esses jovens hoje, imbecilizados, que vão às ruas pedir a volta dos militares, para dizer o que nós passamos na ditadura. A dona Dilma é a única mandatária do mundo que tem o privilégio de ser uma ex-presa política e torturada. Com ela, divide essa condição, nada honrosa, a Michelle Bachelet, do Chile, e o Pepe Mujica, do Uruguai. Ela devia ter lembrado dessa sua biografia, porque ela faltou a um dever moral perante a nação brasileira, de dizer em rede de rádio e TV que aquela data era uma data que marcava 50 anos do golpe. Isso passou em branco. Dona Dilma não fez nada. Na hora de fazer a entrega oficial do relatório da Comissão da Verdade, houve uma negociação muito forte, sob pressão dos generais, para que fosse um evento privado. Os 6 comissários da comissão entregando nas mãos da dona Dilma o resultado de 2 anos de investigação, que é um deboche absurdo. Quer dizer, uma comissão que tem um compromisso moral de se prestar contas ao país e entregar de forma envergonhada, quase clandestina, o relatório para a Presidente da República, seria um assinte à memória nacional. A pressão das famílias, muitos de vocês aqui, indignados com essa primeira tentativa de fazer uma entrega clandestina no relatório, é que obrigou o Palácio a rever essa cerimônia e fazer uma cerimônia um pouquinho mais aberta no Palácio do Planalto, assim mesmo sem aquela pompa e circunstância. E o que aconteceu com o relatório? Nada. As recomendações finais, as 29 recomendações, nenhuma delas foi executada ou tornada política de Estado pelo governo que havia convocado a comissão. Ou seja, a dona Dilma Rousseff, que começou muito bem convocando a comissão, terminou muito mal não fazendo nada. Pegou um relatório que, se não houver uma luta e uma cobrança nossa aqui, vai ficar nas gavetas da história, como tantos outros documentos do país. A terceira questão, para encerrar a minha fala, é a omissão do parlamento. Existem 2 projetos de revisão da lei de anistia tramitando no Congresso. Um da deputada Luísa Erundina na Câmara e outro do senador Randolfo Rodrigues no Senado. É muito pouco projeto para um Congresso que tem 81 senadores e 503 deputados. Essa que é uma questão moral do país, de recuperação da memória nacional, é uma coisa que afeta a crimes de lesa humanidade. O Brasil é o único país do mundo que não tem um miserável torturador na cadeia, nem denunciado e condenado. O coronel Brilhante Ustra, que foi o mentor e o chefe da Tutóia, onde foi torturada a Dilma Rousseff, está vivendo apenas processo na justiça, mas ele não foi condenado. O país passou ileso por esse processo traumático. É uma vergonha para nós, brasileiros, que passados 21 anos de ditadura, a gente ainda, de uma forma cínica, talvez temerosos de uma reação dos quartéis, não tenhamos a coragem de abordar as questões como elas deveriam ser abordadas, com o desprendimento que faça jus à cobrança que a história nos fará. Muito obrigado.